Olá pessoal, tudo bem com vocês? Anderson Rafik da EvolveUp Consultoria. Hoje eu vim aqui dividir com vocês algumas das coisas que eu aprendi no varejo, nesses mais de 20 anos de experiência. Mais especificamente sobre as coisas que eu aprendi sobre liderança. Mas antes de eu começar a falar sobre o conteúdo aqui, queria pedir para vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, para que possa fortalecer esse movimento aqui junto à EvolveUp e à comunidade varejista. Bom, vamos lá. Falando um pouco de liderança, falando um pouco das coisas que eu aprendi ao longo de mais de duas décadas nesse negócio. Eu aprendi que liderar é fundamental para qualquer negócio, para qualquer organização. Mas eu defini aqui 7 pontos que eu acho que é importante dividir com vocês. Queria só reforçar que o que a gente vai falar aqui não é técnicas de liderança, não é a teoria que a gente vê na faculdade, muitas vezes em algum curso específico, que inclusive a EvolveUp tem nos seus serviços. Não é dessas técnicas, não vou apresentar aqui nenhum slide, nenhuma matriz. Eu vou falar das coisas do meu coração, das coisas que eu aprendi sobre gestão de gente, sobre liderança. O primeiro ponto sobre liderança, que eu acho que é importante que todo líder saiba, ele precisa conhecer a si mesmo. Ele precisa se conhecer. Ele precisa entender os momentos em que ele vive dentro da organização. Por que que isso é importante? Porque nem sempre você está num momento bom, num momento que você se sinta equilibrado para poder dar uma dica, dar um conselho, ouvir o teu colaborador, ouvir a pessoa que você lidera. E nesses momentos, às vezes é importante que você adie essa conversa caso ela seja necessária. Se um colaborador, se alguém te pede para conversar contigo, dividir um problema, e você não está bem, é importante que você entenda isso e que você marque essa conversa para um outro momento. E que caso não seja possível, você tome mais cuidados do que você tomaria habitualmente. É importante conhecer a si mesmo. É importante saber em que momento você está, para que você possa dar um feedback correto, para que você possa suportar o teu time, direcionar o teu time com assertividade, evitando o emocional e indo mais para o racional. O ponto 2, o segundo ponto mais importante, na minha opinião, sobre as coisas que aprendi ao longo dessas 2 décadas sobre liderança, trata-se de conhecer o outro. Conhecer a tua equipe, conhecer teu colaborador. Afinal de contas, existem colaboradores que são mais emocionais, outros que são mais racionais. E você precisa ajustar a tua gestão, a tua comunicação de acordo com a tua equipe. As pessoas que são mais racionais, que são mais metódicas, elas gostam de dados, elas gostam de matrizes, coisas que elas podem tangibilizar. As pessoas mais emocionais, elas gostam que você se conecte mais com ela, que você use de empatia, que você use de formas que aproxime a pessoa, para que ela compreenda o objetivo, mas que acima de tudo, que ela se conecte com você. Para mim, é muito importante essa questão de conhecer o outro, para que você direcione a tua comunicação adequadamente e de forma acertada replique aquilo que é a estratégia da tua organização para que possa ser implementado, seja no ponto de venda ou seja no tipo de negócio que a tua empresa atua. O ponto 3, que para mim é um ponto muito, mas muito importante, é a questão da escuta ativa. Eu me conheço, eu conheço a minha equipe, mas eu preciso exercitar a escuta ativa. E escuta ativa não é simplesmente parar e ouvir o colaborador e ouvir a pessoa que você lidera simplesmente como uma obrigação. Por isso a gente fala de escuta ativa. É estar atento aos sinais. Eu recomendo
que quando você for ter um tipo de conversa que for permitido, você anote os pontos chaves daquela conversa. Se o colaborador está desabafando, está falando algo contigo sobre o setor, sobre a tarefa ou sobre ele mesmo, como bullets, anote os pontos principais daquela conversa. Não deixe passar nada. E quando for devolver para o colaborador aquilo que você entendeu sobre a conversa, pegue os pontos chaves. Mostre importância. Mostre que você se atentou àquilo que ele falou. Algumas coisas importantes que não podem ficar de lado. Desligue o celular ou coloque no mudo. Não fique olhando para a tela do computador. Não deixe a tua equipe achar que ela é um empecilho ao teu próximo compromisso. Quarto ponto. Quarto ponto é sobre exercitar a empatia. É sobre exercitar a paciência. Nem sempre o teu colaborador vai chegar, pedir para conversar contigo e de uma forma objetiva, de uma forma clara, vai trazer um problema, uma situação, às vezes até propor uma solução. Muitas das vezes, principalmente para esse colaborador que é mais emocional, ele vai exigir um pouco mais de tempo de você. Alguns colaboradores têm o hábito de contar toda uma história para poder contextualizar uma situação. E às vezes, até pela dinâmica do teu tipo de negócio, do tipo de serviço, você precisa ser pragmático, você precisa ser proativo. Mas quando se trata de gestão de gente, não tem jeito. Ou você usa de empatia, se coloca no lugar de quem está conversando com você. Você exercita a paciência de entender que pessoas funcionam diferente de pessoas. Logo, é importante que você dedique tempo de qualidade para ouvir a tua equipe. E aí, exercitando a paciência, a empatia, você será capaz de, no momento oportuno, no momento correto, talvez na hora de um feedback, poder dizer para o teu colaborador, para a pessoa que tu lidera, que ele precisa ser mais pragmático, mais objetivo, né? Que não floreie tanto, que não traga questões emocionais, mas no momento correto. Não no momento que ele te procura para uma conversa, com uma angústia, com uma dor. Mas no momento correto, no momento de um feedback estruturado, você traz essa situação à tona como um ponto de melhoria na comunicação. O quinto ponto, que para mim também, eu não diria que é o mais importante, mas é primordial para que você seja reconhecido como líder. Você precisa demonstrar autoridade. Nossa, Anderson, você está falando de autoridade como poder? Não. Autoridade eu estou trazendo dentro de um contexto de ser a pessoa referência. Você construir ao longo da tua gestão, da tua liderança, da tua carreira, a autoridade no sentido de que as pessoas te reconheçam com a competência, com a habilidade para realizar aquele serviço, aquela tarefa ou até mesmo a prática da liderança. Autoridade não é poder. Poder não é autoridade. Poder muitas vezes destrói a autoridade. Autoridade é ser reconhecido com as competências, com os valores, com tudo aquilo que é necessário para que você ocupe aquela função. Algumas pessoas lideram gente, lideram equipes, já têm cargos executivos há algum tempo e ainda lutam pela construção da autoridade. Porque, como eu disse, autoridade não é poder. Autoridade é ser reconhecido como. O sexto ponto é o empoderamento, do termo empowerment, muito comum em algumas organizações. Empoderar, delegar. E delegar não é delargar, pelo amor de Deus. A gente tem a tarefa, a gente tem o profissional com competência, e eu não pego a tarefa e delargo, ou seja, passei para uma outra pessoa e esqueci. Delegar é pegar o teu profissional certo dentro da tua equipe, passar uma tarefa, mas ter o acompanhamento,
dessa tarefa junto a esse colaborador que foi designado para fazê-la, demonstrando, primeiro, que você confia nele, mas segundo, que a tarefa é tão importante que você vai estar monitorando, medindo, para que essa tarefa seja concluída. Empoderar é dar autonomia. Empoderar é perceber o outro, entender as características, entender onde ele é melhor e as tarefas que cabe àquele colaborador que tem aquela característica que pode ser importante para a tarefa que está sendo designada, dar um pouquinho mais de poder, passar para a pessoa essa tarefa, sem que a pessoa se sinta sobrecarregada ou que seja a tarefa delargada que eu disse anteriormente. Eu passei para alguém fazer essa tarefa e pronto, acabou. Não. É você trazer a equipe para perto de você e mostrar que ela é importante, e mostrar que você confia nela, e mostrar que ela tem uma competência que talvez ela nem saiba, mas que você como líder enxergou, e dar uma tarefa para aquela pessoa fazer, e assim poder desenvolver a pessoa, mas também dividir as tarefas. O sétimo passo, que para mim marca muito sobre líder, marca muito sobre construção de autoridade. Líder é o cara que vai na frente. Líder não se esconde. Eu chamo esse passo que liderar é ir na frente. O líder não delarga. O líder não transfere responsabilidade para a equipe. O líder se coloca à frente, define as estratégias, entende as tarefas, distribui para a tua equipe, mas conduz, orienta, monitora, mede. Afinal de contas, a responsabilidade sobre um trabalho é do líder. E ele precisa distribuir esse trabalho em tarefas e usar da melhor forma o recurso humano, o capital intelectual da tua equipe. Líder não transfere responsabilidade. Líder não delarga. Líder não se esconde. Líder lidera e vai na frente. Essas coisas sobre liderança, esses 7 pontos que eu falei, eles se interconectam, eles se conectam. Porque você, primeiro, conhece a ti mesmo. Depois é preciso conhecer o outro. É preciso que você pratique a escuta ativa. Então, você se conhece, você conhece tua equipe, você escuta o que a tua equipe diz. Nessa escuta, você exercita a empatia, a paciência. Você constrói autoridade por teus gestos, por tuas atitudes, por teus comportamentos. Você empodera, você delega e você lidera. Você vai na frente. Você vai com tua equipe aqui te suportando, mas você é a linha de comando, porque você é o líder. Liderar, na minha concepção, para finalizar esse vídeo aqui, liderar é fazer. Liderar não é mandar fazer. Mandar fazer, qualquer um pode fazer esse tipo de trabalho. Mas fazer é para poucos. Por isso, dos passos anteriores, você precisa que a tua equipe entenda o propósito, entenda o porquê que tem que ser feito. Então, tu precisa conhecer a tua equipe. Você precisa que a tua equipe confie em você. Você precisa que a tua equipe entenda que você está fazendo o melhor para a tua organização e para a tua equipe. E aí é construir autoridade. Você precisa que as pessoas entendam que tem que ser feito não porque é um comando, mas porque é o melhor para a organização. E para isso tu precisa liderar, tu precisa ir na frente, porque você está fazendo o que é melhor para a tua organização. Fazer é uma tarefa muito difícil, mas é uma tarefa também muito prazerosa, do ponto de vista de quem gosta de liderar, do ponto de vista de quem gosta de gente.
Por que que isso é prazeroso? Porque você conecta as pessoas ao propósito da organização. E aí a remuneração vira secundária. O orgulho de pertencimento vem porque você faz por um propósito. Então a dica de hoje, a dica nesse vídeo, não é ensinar metodicamente técnicas de liderança, mas é dividir com vocês um pouco dessa experiência à frente de algumas equipes, umas pequenas, algumas muito grandes, e de coisas que eu aprendi sobre liderança. Queria pedir para vocês, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e fortalecer esse movimento dessa comunidade varejista, dessa comunidade de gestão de gente, dessa comunidade que quer falar de formação e desenvolvimento construída aí pela Evolvamp.